Olá, bem-vindos ao nosso Boa Noite Investidor, quinta-feira, dia 10 de outubro. E hoje os investidores passaram boa parte do dia especulando e observando o noticiário existente sobre o encontro entre os negociadores, os principais negociadores chineses e americanos, e ainda sem nenhuma notícia efetiva do que está acontecendo. Provavelmente amanhã teremos essa notícia. Mas Donald Trump deu uma palhinha pequena ao dizer que amanhã tem um encontro com Liu He, vice-primeiro-ministro da China, e, portanto, tirando a expectativa de que a viagem dos chineses de volta fosse encurtada e mostrando que pode haver bom progresso nas negociações entre os Estados Unidos e a China. Os mercados reagiram no mundo inteiro favoravelmente a essa visão e tivemos um dia de alta em praticamente todas as bolsas de valores do mundo. Ainda nos Estados Unidos, foi divulgado o CPI, Índice de Preço ao Consumidor, referente ao mês de setembro. Ele ficou estável, o núcleo subindo 0,1% e a taxa anualizada do índice cheio 1,7% e a taxa do núcleo em 2,4%. Os pedidos de auxílio-desemprego da semana passada encolheram 10 mil posições para 210 mil posições, e o previsto era que ficasse em 218 mil. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson disse ver um caminho para um acordo com a União Europeia e uma saída do Brexit um ponto mais tranquilo. O problema agora passa a ser o tempo, é uma corrida contra o tempo, mas de qualquer forma a Libra hoje fechou com valorização em relação às principais moedas, mostrando que essa solução um pouco mais saudável é possível. O presidente do Fed de Dallas, Kaplan, que é sempre um pouco mais positivo em relação à política monetária, disse que o mercado de juros mostra preocupação com a desaceleração global, podendo colar também na economia americana. E ele entende que é hora novamente do Fed ampliar o seu balanço, portanto flexibilizando mais a política monetária, e esse é um ponto a ser considerado. Kaplan diz que depois de duas quedas no ano de 2019 da taxa de juros americana, quer dar um pouco mais de tempo para sentir como é que os mercados se posicionam. Falando de Brasil, o IBGE hoje divulgou as vendas no varejo referente ao mês de agosto, uma pequena alta de 0,1%, bem menor do que era esperado, de 0,3%, 0,4%. As vendas no varejo crescendo no ano 1,2% e o varejo ampliado ficando estável no mês de agosto. Ele inclui a indústria automotiva, e a indústria automotiva encolheu no mês de agosto, e no ano uma expansão de 3,5%. O varejo ampliado ainda está 9,1% abaixo do pico de agosto do ano de 2012 e o varejo restrito 5,7% abaixo do pico de outubro de 2014. Também foi divulgado o relatório de estabilidade financeira pelo Banco Central referente ao primeiro semestre do ano de 2019, índice da Basileia subindo um pouquinho para 18%, vindo de 17,9%, rentabilidade sobre o patrimônio líquido, ROE, subindo para 15,8%, a dos bancos maiores é uma rentabilidade maior, ao redor de 20%, e saindo no mês de dezembro, do semestre encerrado em dezembro, de 14,8%. Segundo o relatório, o sistema financeiro está capacitado a absorver eventuais choques externos na economia, muita preocupação com o endividamento, com a dívida bruta brasileira, preocupação também com a dívida das empresas e o crédito das empresas se mantendo na mesma tendência de leve alta e o crédito familiar acelerando um pouco o crescimento.
Resumo do dia: Bovespa fechando em alta de 0,56%, índice em 101.817 pontos. Na máxima do dia chegou a atingir 102.482 pontos. Dow Jones com alta de 0,59%, Nasdaq com alta de 0,60%. Petróleo WTI também subindo mais forte, aliás, as commodities todas por conta do acordo Estados Unidos-China tiveram um bom desempenho no dia de hoje, mas subindo 2,05 em Nova York, o WTI, a 53 dólares e 67 centavos. O euro negociado a 1,10 do dólar, em alta, portanto. Notes americanos, títulos de 10 anos com forte alta da taxa de juros, 1,66% e mostrando maior apetite ao risco dos investidores. Por aqui, os depósitos interfinanceiros em dia de queda da taxa de juros, dólar por aqui fechando em alta de 0,49%, moeda americana cotada a R$ 4,123. Na agenda do dia, amanhã o IBGE divulga o volume de serviços prestados ao longo do mês de agosto. Vamos ter também a nova ponderação do Índice Oficial de Inflação, o IPCA, pelo POF, que é a pesquisa de orçamento familiar, então algumas mudanças na ponderação. Confiança dos consumidores de Michigan, referente ao mês de outubro nos Estados Unidos, preço dos importados também por lá, referente ao mês de setembro, e vários discursos de dirigentes regionais do FED. Eram essas as considerações. Boa noite a todos. Eu espero vocês amanhã aqui bem cedo com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá, então.